Bem-vindos a um episódio que nos levará a explorar um capítulo sombrio e complexo da história da humanidade. É um tema que ecoa o otimismo frágil do passado e nos questiona sobre o caminho que escolhemos como sociedade. Imagine por um momento um mundo onde a paz reina de forma incontestável, onde as armas silenciem e a humanidade abrace a harmonia. É uma visão que já cativou as mentes dos líderes mais poderosos do mundo, como Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos entre 1913 e 1921. No fim da Primeira Guerra Mundial, ele proclamou que aquele conflito global seria a guerra para acabar com todas as guerras. Suas palavras ressoavam com otimismo e esperança, enquanto que a humanidade emergia das cinzas de um dos conflitos mais mortais já testemunhados. Hoje, mergulharemos na história que seguiu a essa promessa da complexidade das relações humanas e nas sombras da guerra. Analisaremos a realidade por trás da ambição de encerrar o ciclo destrutivo da guerra e questionaremos se essas expectativas otimistas já se cumpriram. Assim como Woodrow Wilson acreditava que na guerra para acabar com todas as guerras, exploraremos como a história desdobrou-se em desafios ainda maiores. Mais de 90 anos após aquelas palavras impetuosas, questionamos: as guerras humanas realmente resolvem os problemas? Podem de fato pôr fim a esse ciclo destrutivo que assombra a humanidade há séculos? Junte-se a nós nesta jornada pela história, enquanto buscamos compreender as complexidades e contradições que cercam o tema da guerra e paz. Afinal, ao entender o nosso passado, podemos moldar um futuro mais pacífico e promissor. Em 1945, um dos maiores líderes militares do século XX, o general americano Douglas MacArthur, fez uma declaração que ecoou por décadas. Tivemos a nossa última chance. Se não elaborarmos um sistema melhor e mais justo, o Armagedon logo estará às nossas portas. Imagine a gravidade dessas palavras. MacArthur falava em uma época em que a humanidade havia testemunhado o poder devastador das bombas atômicas lançadas sobre Nagasaki e Hiroshima no final da Segunda Guerra Mundial. A terrível destruição que se abateu sobre essas duas cidades japonesas não apenas marcou o fim da guerra, mas também redefiniu o próprio significado da palavra Armagedon. Para MacArthur, esse termo não se limitava mais a uma batalha bíblica, mas representava um conflito nuclear total que poderia levar à extinção da civilização em nosso planeta. Essa preocupação persiste assombrando a humanidade. Durante os anos 1960, as superpotências mundiais estavam imersas na chamada estratégia de destruição mútua assegurada. A ideia por trás disso era simples, mas aterrorizante: ter mísseis e sistemas de lançamento em quantidade suficiente para garantir a destruição de 25% da população civil do inimigo e 50% da sua capacidade industrial, independentemente de quem iniciasse o conflito. Era uma lógica fria e poucas pessoas se sentiam tranquilas com a ideia de que tal estratégia fosse o caminho para manter a paz mundial. Hoje, as armas nucleares continuam a se multiplicar e conflitos regionais persistem, cobrando inúmeras vidas, e a ameaça de uma guerra nuclear ainda paira sobre a humanidade. Embora desejamos fervorosamente o fim das guerras, poucos acreditam que uma guerra ou qualquer estratégia militar ou política possa efetivamente alcançar esse objetivo. Mas, e se houvesse uma visão, uma perspectiva que oferecesse uma solução, algo transcendental,
E muito além de nossas capacidades humanas, a Bíblia, o livro que moldou civilizações e inspirou gerações, fala de uma guerra sem igual que está destinada a acabar com todas as guerras. Ela chama esse conflito de Armagedon, a mesma palavra que frequentemente associamos a um cataclismo nuclear. Como o Armagedon pode realmente pôr fim às guerras? Como esse evento descrito nas Escrituras Sagradas pode ter um papel a desempenhar em nosso futuro? É uma perspectiva intrigante e, para respondê-la, convido vocês a continuarem nesta jornada de conhecimento e reflexão. Mas antes de mergulharmos nessa busca por respostas, lembre-se de se inscrever em nosso canal, deixar seu like se estiver gostando do vídeo e compartilhar com aqueles que podem se interessar por esse assunto tão importante. Queremos construir uma comunidade de pensadores críticos e curiosos, como você, que estão dispostos a explorar ideias complexas. Imagine um mundo onde a mera ideia de matar o outro ser humano seria considerável terrível e incompreensível, onde a própria palavra guerra seja desconhecida e onde a paz seja não apenas um sonho, mas uma realidade palpável. Parece utópico demais para ser verdade, especialmente se contarmos com os esforços humanos para alcançá-lo. No entanto, nas Escrituras Sagradas, o nosso Criador oferece uma promessa extraordinária, uma visão de um mundo que transcende as limitações humanas. O profeta Isaías, inspirado por Deus, proclama essa visão. Note o que diz em Isaías capítulo 2, versículo 4, que nos diz assim: terão de forjar das suas espadas rélias de arado e das suas lanças podadeiras. Não levantará espada nação contra nação, e nem aprenderão mais a guerra. Para muitos, essa visão parece distante, quase inatingível. Afinal, as guerras têm sido uma parte constante e perturbadora da história humana, preenchendo páginas e páginas dos livros da história. Mas a promessa do Armagedon, frequentemente associada a uma destruição apocalíptica, nos oferece uma perspectiva diferente. A perspectiva de uma guerra, não como a conhecemos, mas como uma intervenção divina final, um ato de Deus para pôr fim a todas as guerras. No entanto, esta é apenas uma introdução ao intrigante tema do Armagedon e seu significado profundo das Escrituras. Se desejar aprender mais e explorar essa promessa bíblica de um futuro sem guerra, continue assistindo esse vídeo. Como podemos imaginar, alcançar a promessa de um mundo sem guerras envolve uma transformação extraordinária. Uma mudança que parece impossível em um planeta com 20 milhões de soldados ativos e dezenas de conflitos em curso. Diante dessa realidade, somente o Deus Todo-Poderoso, Jeová, pode intervir de maneira decisiva nos assuntos humanos. Essa intervenção divina é o que a Bíblia chama de Armagedon, que está no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 14, depois o 16. Apesar de termos ouvido frequentemente a palavra Armagedon associada a uma possível guerra nuclear mundial, seu significado principal transcende a destruição material. O dicionário define Armagedon como um local, a cena da derradeira batalha entre as forças do bem e do mal. Isso nos leva a uma questão fundamental. Será que o bem prevalecerá sobre o mal ou tudo isso é apenas imaginação? A Bíblia nos traz razões para acreditar que o fim da maldade é uma realidade, pois o Salmo 104, verso 35 profetiza: dar-se-á cabo dos pecadores de cima da terra, e quanto aos iníquos ou os maus, não mais existirão. O livro de Provérbios assegura que os retos são os que residirão na terra e os incúbios são os que remanescerão nela. E quanto aos maus ou os iníquos serão decepados da própria terra, e quanto aos traiçoeiros serão arrancados dela, conforme o livro de Provérbios, capítulo 2, os versículos 21 e 22. Contudo,
A Bíblia também nos alerta que os ímpios, ou os maus, não renunciarão pacificamente ao seu poder. Daí a necessidade de uma intervenção decisiva de Deus para pôr fim em toda a maldade, incluindo a perversidade da guerra, conforme o Salmo verso 2, ou melhor, o Salmo 2, verso 2. É por isso que o nome dado a esse conflito sem igual, Armagedon, é tão significativo. O Armagedon é a promessa de que bem triunfará sobre o mal. A justiça prevalecerá e a guerra será eliminada. O Armagedon é muito mais do que uma guerra cataclísmica. É a promessa de um mundo transformado, onde o bem finalmente triunfará sobre o mal. A palavra Armagedon é, na verdade, um termo que deriva de Monte de Megido. A antiga cidade de Megido e a vasta planície de Jezreel ao seu redor têm testemunhado uma longa história de batalhas de importância crítica, como escreveu o historiador Eric Klein em seu livro As Batalhas do Armagedon. Ao longo da história, Megido e o Vale de Jezreel foram locais de batalhas cruciais que moldaram o curso da civilização. Conforme Klein destaca, as batalhas travadas nas proximidades de Megido frequentemente tiveram desfechos que mudaram o curso da história. Um exemplo disso ocorreu quando os exércitos mongóis, que conquistaram grande parte da Ásia do século XIII, sofreram sua primeira derrota nesse vale. Também, nas redondezas de Megido, as forças britânicas, sob o comando do general Edmund Allen, triunfaram sobre as forças turcas durante a Primeira Guerra Mundial. Esse evento foi descrito por um historiador militar como uma das campanhas mais rápidas e decisivas em uma das batalhas mais determinantes de toda a história. Além disso, diversas batalhas significativas registradas na Bíblia tiveram Megido como cenário. Foi ali que o juiz Baraque obteve uma vitória sobre as forças cananéias comandadas por Císara, conforme Juízes, o capítulo 4 e o capítulo 5. Gideão, liderando um pequeno grupo de 300 homens, derrotou um vasto exército midianita nas proximidades de Megido, conforme Juízes, capítulo 7. E, lamentavelmente, foi no Monte Gilboa, nas proximidades de Megido, que o rei Saul e seu filho Jonatã encontraram a morte quando as forças filisteias venceram o exército israelitas, conforme 1 Samuel, capítulo 31. Devido à sua localização geográfica estratégica, Megido é um vale circundante, tem sido palco de dezenas de batalhas nos últimos 4.000 anos. Um historiador chegou a contabilizar pelo menos 34 batalhas. A rica história de Megido em sua localização estratégica estão intrinsecamente ligadas ao uso figurado da palavra Armagedon. Embora essa palavra seja mencionada apenas uma vez na Bíblia, o contexto em que ela aparece no livro de Apocalipse ou Revelação deixa bem claro que o Armagedon terá um impacto que afetará a vida de todos na Terra. Enquanto muitas batalhas cruciais foram travadas nas proximidades de Megido, nenhuma delas conseguiu eliminar a maldade de forma completa. Nenhuma dessas batalhas realmente representou o confronto total entre as forças do bem e do mal. Isso porque somente Deus tem o poder de provocar tal conflito. Como Jesus afirmou, ninguém é bom a não ser um só, Deus, conforme Lucas capítulo 18, versículo 19. A Bíblia se refere de maneira específica ao Armagedon como a guerra de Deus. O livro bíblico de Apocalipse ou Revelação nos diz que os reis de toda a terra habitada serão reunidos para a grande guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, conforme Revelação ou Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. E, então, o relato profético continua. E eles os ajuntarão no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, ou seja, Armagedon, conforme Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Mais adiante, o livro de Apocalipse explica que os reis da terra e seus exércitos serão reunidos
para travar a guerra com aquele que está sentado no cavalo e com o seu exército, conforme Apocalipse capítulo 19. E esse cavaleiro não é outro senão Jesus Cristo. O que podemos concluir com esses versículos? Que o Armagedon representa uma guerra entre Deus e as forças combinadas da humanidade desobediente. Mas por que o nosso Criador, Jeová Deus, e seu Filho, Jesus Cristo, travariam tal guerra? O motivo é que o Armagedon destruirá os que destroem a terra, conforme Apocalipse ou Revelação, capítulo 11, versículo 18. Outro motivo é que ele dará início a um mundo de paz, uma nova terra que esperamos, conforme a promessa de Deus, onde a justiça habitará, conforme 2 de Pedro 3,13. Você pode estar se perguntando por que um Deus de amor designaria seu príncipe da paz para travar uma guerra? Certamente, entender os motivos por trás disso o ajudará a esclarecer essa questão. O livro de Salmos descreve Jesus como um guerreiro montado em um cavalo, e porque ele está envolvido em uma batalha, o salmista explica que Cristo luta pela causa da verdade, humildade e justiça. Jesus estará em guerra porque ama a justiça e detesta a maldade, conforme o Salmo de número 45, verso 4, depois do 7. Da mesma forma, a Bíblia nos mostra como Jeová reage às injustiças que ocorrem no mundo hoje. O profeta Isaías escreve: Jeová viu, e aquele não lhe agradou que não houvesse justiça. Isaías então descreve Deus se vestindo com justiça e salvação, vestindo-se com um forte desejo de corrigir as coisas e punir as injustiças que as pessoas sofrem, conforme Isaías capítulo 59, versículo 15 e 17. Enquanto pessoas mais continuarem no poder, os justos não desfrutarão de paz e segurança. Reconhecemos que a corrupção e a maldade estão intrinsecamente ligadas àqueles que as praticam. Portanto, a paz e a justiça permanentes têm um preço: a eliminação dos ímpios ou os maus. Como Salomão escreveu, o iníquo é o resgate para o justo. Provérbios 21, versículo 18. Uma vez que Deus é o juiz, podemos ter confiança de que todos os julgamentos contra os maus serão justos. Abraão fez a pergunta: não fará o juiz de toda a terra o que é de direito? E ele descobriu que a resposta é que Jeová sempre age com justiça. Além disso, a Bíblia nos assegura que o nosso Criador não se alegra em destruir os perversos. Ele faz isso apenas como o último recurso. É fundamental compreender o motivo por trás do Armagedon, porque isso não é apenas uma guerra convencional, mas um meio pelo qual Deus estabelecerá um mundo verdadeiramente justo, onde a paz e a justiça prevalecerão permanentemente. Mas de que lado estaremos nesse conflito decisivo? A maioria de nós tende a acreditar que está do lado das forças do bem. No entanto, como podemos ter certeza disso? O profeta Sofonias nos exorta, em Sofonias capítulo 2, versículo 3, que diz assim: procurem a justiça, busquem a humanidade. O apóstolo Paulo nos diz que a vontade do Criador é que todos os tipos de pessoas sejam salvos e cheguem a conhecer a verdade, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O primeiro passo para a salvação é aprender as verdades sobre Jeová e entender o seu propósito de livrar a terra da maldade. O segundo passo é praticar a justiça, o que nos levará a ganhar o favor e a proteção de Deus. Se seguirmos esses passos importantes, poderemos antecipar com otimismo o Armagedon, uma guerra que certamente porá fim a todas as guerras humanas. Quando essa batalha terminar, as pessoas em todo o mundo verão a guerra como algo incompreensível e repugnante. Ninguém mais aprenderá a guerra, conforme Isaías 2,4. Portanto, aprenda a verdade, siga o caminho da justiça e esteja preparado para um mundo que em breve desfrutará da verdadeira paz e harmonia sobre um governo de Deus.
Ah, já ia esquecendo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos com informações valiosas. Se esse vídeo foi informativo e útil para você, por favor, deixe seu feedback nos comentários. Gostaríamos de ouvir a sua opinião. Não hesite em deixar um like se apreciou o conteúdo e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações. E para continuar a aprender mais sobre esse tema e outros assuntos relevantes, clique no próximo vídeo recomendado. E se você assistiu até o final, deixe um comentário com a seguinte frase: quero aprender mais. Isso mesmo, quero aprender mais, para nos informar que você está pronto para aprofundar o seu entendimento. Obrigado por assistir e por seu comprometimento em buscar o conhecimento e entendimento. Até o próximo vídeo.